Nath? Sim, tava esperando. Tá gravando já, Olivia? Já deu certo. Beleza. Aviso a todos, aqui informa, avisa a todos que estão sendo gravados. Bom, gente, primeiro, obrigada aí por todos vocês pela participação. Para quem não me conhece, meu nome é Natália Bertucci, eu trabalho lá no Saber Nacional, faço parte da coordenação da carteira de startups, junto com a Cris, com o Arthur, com a Valéria Schneider, acho que são eles que estão aqui online. Além disso, também estão a Olivia, que faz parte da coordenação do Sebrelab, junto com a Webia. Esqueci de alguém do Nacional? Acho que não, né? Acho que todo mundo que está online aqui eu citei. Isso. Então, primeiro agradecer aí vocês por participarem aqui da call com a gente. Estamos aí em tempos de adaptação e aprendizado, né? Com certeza para todo mundo. Acredito, e aí já é uma opinião mais Natália, talvez, do que de todo mundo, mas assim, eu realmente acho que antes de julho a gente nem cogita pensar em voltar ao normal, as coisas, eu realmente acho isso. Aqui em Brasília, pelo menos, já temos decretos suspendendo aulas e etc. até final de maio, então a gente já sabe que abril e maio aí fica praticamente tudo parado. Eu realmente acho que antes de junho ainda não voltamos ao normal. Então, em relação ao Startup Day, a gente ficou muito naquela indecisão, né, do tipo, e aí, vamos adiar para o segundo semestre, o que a gente faz? Mas a verdade é que, cara, a maioria dos eventos estão sendo adiados, né, para o segundo semestre. Então, a gente acha que muita coisa, muito Sebrae e o Brasil mesmo como um todo, vai estar com um acúmulo muito grande de atividades. Então, qual que é a nossa sugestão? A gente fazer esse grande evento online na data mesmo em que ela estava prevista para acontecer inicialmente. E aí, aqueles Sebrais que eventualmente quiserem e tal, para o segundo semestre, a gente pode programar uma outra coisa. A gente tem a Semana da Inovação aí em outubro, a gente pode pensar em algo presencial, mas já contando que a maioria dos estados estarão sim sobrecarregados de agenda e etc. no segundo semestre, a gente acha por bem a gente fazer esse movimento nacional mesmo, e assim, a gente, enquanto Sebrae, tem uma força que nenhuma outra instituição tem, de abrangência nacional, de capilaridade, de mobilização de público. Então, eu realmente acredito que se a gente se envolve todo mundo para fazer um Startup Day acontecer, a gente realmente consegue fazer o maior evento online de inovação desse país, assim, eu não tenho a mínima dúvida disso. E aí, quem está à frente para poder tocar esse Startup Day online está sendo principalmente, não vou nem excluir os demais, então, por favor, Arthur, Weber e Valéria, não se excluam, assim, quem está mais à frente sendo a Olivia e a Cris, tocando junto com o time, mas eu vou passar a palavra para as duas, que elas vão ser a porta-vozes, então, né, não para dizer que estão liderando, mas vão ser as porta-vozes desse time que está tocando aqui na reunião em grupo. E agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês. Olivia, eu vou passar a bola para ti, para tu continuar aí a fala com o pessoal. E agradecer a todos, mais uma vez. Bacana, Nath. Bom, pessoal, é isso. Agradecer a presença de todos. A gente convidou aqui para esse momento, principalmente duas redes nossas, né? A de gestores de startups, não só gestores, todas as pessoas que têm atuação com startups nos estados fazem parte dessa rede, e também a rede do Sebrae Lab, né? Que em alguns estados existem muitas coincidências, né? Até em função do Sebrae Lab ter hoje uma atuação muito focada nesse novo modo de empreender e muito acessado por startups. Mas, de fato, são duas redes que a gente acredita que podem alcançar esse objetivo aí que Nath falou, né? Trabalhando juntas, a gente realmente realizar este grande evento. O tempo é curto, não é, pessoal? A gente passou aí essas 2 semanas se preparando para isso, já conversamos com alguns gestores, já tentamos, de alguma forma, trazer alguma coisa para vocês, porque a gente não teria como criar 100% do zero, era até para a gente já trazer aqui com vocês um caminho de trabalho. Mas sim, estamos nesse momento com a possibilidade de alterar tudo. Então, o que a gente vai trazer aqui hoje, a ideia é que vocês conosco avaliem, que a gente possa sair daqui hoje com essa proposta de realização aí para o dia 16/5. Nós preparamos uma apresentaçãozinha só para a gente poder seguir uma lógica. Aí, Cris, você pode compartilhar aí, que acho que Cris, a gente
combinou aqui uma ordem para a gente ir falando. Temos alguns encaminhamentos finais. Eu acredito que pelo número de pessoas que estão nessa call, vai ser difícil que todo mundo fale né, ao mesmo tempo. Então, se vocês puderem ir no chat colocando as suas dúvidas, a gente vai respondendo. E até, se quiser pedir a palavra pelo chat, a gente vai anotando. E aí, no momento oportuno, a gente para e aí todo mundo fala, todo mundo que quiser falar, contribuir, fazer alguma pergunta, faz isso. Combinado? Ali, ó, o Rogério já deu um ok. Valeu, pessoal. Então, Cris, vamos começar? E estamos aqui atentos no chat se alguém quiser falar alguma coisa. Cris? Deixa eu ver, cadê Cris? Cris caiu, não tá online aqui, não. Caiu, não tá online. Então, peraí. Deixa eu mesma compartilhar. Então, só um pouquinho, pessoal. Consegui. Eu tive que entrar no meu celular. Você quer que eu compartilhe a tela, Cris? Acho que é melhor porque você está no celular. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, Joãoberto. Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? A minha tá com delay, mas já estou quase vendo. Eu não consigo vendo, agora tá tudo cinza. Eu também tô cinza, vendo cinza. Mas eu tô do celular. Entrou. Agora entrou. Tá indo e voltando. Alô, bom dia, Cris. Alô, Olivia, Cris, demais. Olá, seja bem-vindo. Vamos começar aqui a apresentação. Agora que eu consegui, estava dando como o evento tinha sido cancelado e não estava acessando. Agora que eu consegui acessar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Maurício, a gente ouve. Tá ótimo, então tá. Vamos nessa, obrigado. Olivia, como eu caí, eu não sei exatamente em que ponto você estava falando. Não, fiz apenas a introdução, Cris. Falei que a gente ia começar a fazer a apresentação, que a gente tinha feito, né, um combinado até de divisão aí. Se você quiser começar, a apresentação começa agora. Então, pessoal, obrigada pela participação de vocês. A gente entende que esse momento é um momento que traz um isolamento social, mas ele é um isolamento que ele trouxe também muita hiperconectividade. A gente está vendo uma overdose de eventos online, né, de gente se capacitando, tentando compartilhar experiências. E, assim, a gente falou assim, por que não? O Sebrae tem produzido tanta coisa legal nesse momento, até para mostrar a nossa relevância e como a gente pode apoiar os pequenos negócios, as startups a superarem, né, a crise, porque assim, elas estão tendo contas a pagar, estão tendo que, enfim, ver como elas disponibilizam seus produtos e serviços, o que não é fácil para elas, né? E a gente tem uma missão de ajudar esse empresário. Então, por que não fazer um Startup Day totalmente online, aproveitando toda a expertise do Sebrae e de vocês, enquanto gestores de startups, de Sebrae Leve, que tem muitos conteúdos para disponibilizar esse momento. Então, o que a gente pensou nesse sentido? Trazer um evento que seja totalmente online, né? Mas co-criado com o ecossistema de inovação, mas totalmente online. E aí a gente traz uma reflexão. O Startup Day, a gente teve a 5ª edição ano passado, ou seja, a gente está indo para uma 6ª edição. Na 5ª edição, Olivia, você consegue passar o próximo slide? Obrigada. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado a gente experimentou fazer um evento online no Facebook, porque na época era uma forma da gente viabilizar uma parte de transmissão online. Então a gente já contou com alguma experiência de alguns eventos online que vocês realizavam nos estados,
para o ambiente desse evento no Facebook. E assim a gente consegue ver a relevância, né? Na quinta edição, a gente conseguiu mais de 12 mil pessoas presentes nos eventos presenciais, tivemos 26 estados com eventos, conseguimos alcançar 63 cidades, a gente conseguiu 240 painelistas voluntários, com mais de 360 horas de conteúdos. Então, a gente consegue ver o tanto que é relevante, quanto que o ecossistema se engaja nesse período, e por que não, então, a gente trazer toda essa nossa expertise para um evento online. Olivia, se você puder passar, eu acho o próximo slide vai ficar muito para a Olivia, porque a gente consegue entender que a gente vai pegar desde startups que estão em operação, que estão em tração, que é o caso mais sul, sudeste, alguns casos nordeste e centro-oeste, mas a gente também pode estimular muita gente que quer empreender. Então, a gente quer contar muito com o apoio de vocês na parte de expertise, de conteúdos, de palestrantes voluntários, para a gente fazer o melhor Startup Day. E a gente entendendo que esse Startup Day online pode ser uma experiência legal para a gente aprender a fazer eventos para o segundo semestre, né? Para outras ações, seja uma semana de inovação, seja outros eventos que a gente tem interesse, mas numa estrutura organizada. E aí eu passo a bola agora para a Olivia. Bacana. Então, gente, para a sexta edição, o que a gente está planejando, né? Como a Cris falou aqui, a nossa forma de realização seria manter a essência do que é o Startup Day, que é a nossa dinâmica de construção de forma colaborativa, né? E nesse ano, não só colaborativa, cada um de vocês no seu estado e nas cidades onde vão realizar, mas colaborativo todos os estados e todos os ecossistemas colaborando para um evento que acontece em uma única plataforma online. Então, para essa edição, o que está sendo previsto? Né? Que a gente tenha um ambiente virtual único, e aí a gente pode, num segundo momento, detalhar um pouco como isso vai acontecer, mais focada em colocar esse ambiente em pé, então acho que não vale a gente falar sobre isso aqui para todo o grupo e descer nesse nível técnico, mas a ideia é que a gente tenha assim, um ambiente único virtual e que a gente tenha alguns de nós aqui focados em colocar esse ambiente em pé. As UFs estruturando a programação com o ecossistema, então é importante que a gente não perca essa essência do evento. O Startup Day nunca foi um evento totalmente DNA Sebrae, a ideia é realmente que a gente faça um movimento de fortalecimento dos nossos ecossistemas, dessa participação conjunta, de todos nós promovendo e construindo com o ecossistema. Eu acho que esse é um ganho grande, um diferencial desse tipo de realização de evento, do que a gente realiza tradicionalmente no Sebrae. Base de palestrantes voluntários, a gente tem realmente essa prerrogativa, a ideia é que a gente não faça contratação de palestrantes, a gente se esforça para que isso aconteça de forma voluntária, faz parte também do DNA do evento, então cada um de vocês acionando aí com seus parceiros essa base de palestrantes. Geração de conteúdos e leads para o Sebrae, então a gente vai ter uma inscrição, a gente vai ter a geração de leads aí para novas ações, e a gente vai ter a geração de muito conteúdo, principalmente agora online. A ideia é que a gente tenha tudo isso gravado e que a gente consiga, no futuro, fazer uma utilização desse conteúdo em outras ações que nós vamos ter. Uma identidade visual padronizada, assim como nós tínhamos isso no presencial, acho que no online é ainda mais importante, né? Porque na internet a gente não tem barreira. Então, todos os participantes de qualquer lugar do Brasil vão ter acesso a uma mesma identidade no ambiente, e é importante que tenham também a mesma vejam essa identidade também nas divulgações e naquilo que vocês forem realizar em prol do evento de forma iniciativa aí no estado, então, para que tenha uma mesma identidade. A divulgação nacional de todos os estados, então, é um esforço único de divulgação, e a gente vai ter também um grupo trabalhando sobre isso, e a nossa comunicação também atuando com a gente, para que a gente faça um esforço grande de comunicação. Vai ser muito interessante ver isso acontecer, eu acho que vai fortalecer bastante o evento. Até então, cada um dos estados trabalhava na comunicação do seu evento presencial, né, e fortalecia
todo um movimento nacional, mas era um evento presencial, que tinha a sua programação, que tinha a sua agenda, que tinha a sua dinâmica. E agora nós vamos ter que ter um alinhamento muito grande de tudo que está acontecendo e da comunicação, para que todos nós e as nossas comunicações façam um esforço único. A ideia é que a gente ofereça nesse evento capacitação, mentoria, conexão. Discutimos bastante isso, conversamos com alguns gestores, inclusive. O Sebrae já tem bastante expertise em realizar lives e transmissão de conteúdo com interatividade relativa, né? Aquela possibilidade de fazer uma pergunta no YouTube e o palestrante responder. Então, isso acho que já está bem dominado, a gente traz isso para o evento, nesse movimento de capacitação. A gente realiza algumas mentorias online em outros ambientes, em outros momentos, a gente também já faz esse movimento. E a gente já realiza eventos de conexão online, né? Temos aí, o próprio Sebrae Lab já acompanha realizações nesse sentido, em que a gente coloca vários clientes em uma única sala, de estados diferentes, inclusive, para que possam falar sobre os seus produtos, suas necessidades, com fornecedores, com outros empresários. Temos já iniciativas como alguns demo days online, então a gente já tem expertise de fazer esses outros movimentos. Eu acredito que a gente nunca fez uma reunião disso tudo num local só, numa oferta única, dando dessa característica de, olha, estamos aqui dentro de um único evento onde você tem todas essas ofertas. Então, acho que essa é a inovação desse momento, é o que a gente vai tentar implementar aí para o cliente, sair do evento que é apenas uma oferta de lives e de conteúdo e tentar trazer todos esses outros elementos. E trouxemos ali, além do Demo Day, inclusive a possibilidade de ter um show cultural. Pensamos nessa possibilidade de que no final do dia, né, quando a gente encerrar o evento, a gente tem aí também um show cultural, que é uma prática que acontece muito presencialmente e que está agora muito em voga aí com as lives musicais que estão acontecendo em função do Covid. Essa mais ou menos é a proposta do que nós pensamos. Vamos abrir aí depois um momento para que vocês possam falar sobre isso, trazer novas propostas, a gente pode adicionar algumas coisas ou até tirar alguma coisa que está aqui. Então, pensamos uma estrutura geral, é isso aqui que está proposto, mas é que a gente chama de um Judas para bater, né? A gente pode mudar muita coisa ainda, mas pensamos que acontece no dia 16/5, inclusive para aproveitar um esforço que alguns... Então, acho que a ideia é fazer só uma... Ai, retomando. Era Maico que estava falando? Então, aproveitando a data de 16/5, tentando manter um esforço de comunicação que já foi realizado por alguns estados. E como que a gente realizaria? Seria a ideia de termos um palco, uma plenária, com 2 grandes nomes, a gente colocar isso em 2 momentos do dia, provavelmente no início ou no final. Então, é um esforço realmente de definirmos 2 grandes nomes que puxam aí bastante atenção do público. A temática que nós pensamos em trazer é realmente o novo mundo, né? A ideia de como é que fica a economia e o empreendedorismo e o ato de empreender e o ato de estruturar startups dentro dessa nova realidade do Covid e termos passado uma pandemia, mas isso está em aberto. Eu acho que a temática principal, ela tem que estar muito ligada aí à proposta geral do evento, mas a gente pode pensar de acordo com os nomes que nós tivermos, que a gente puder trazer, tá certo? 5 palcos temáticos, tá certo? Nós fizemos também aí na próxima slide, eu vou colocar algumas proposições de temas que a gente pode trabalhar nesses palcos, e a ideia é nós termos aí 4 horários em cada um desses palcos. Então, teríamos 20 slots nos palcos temáticos, mais 2 das plenárias, seriam 22 slots para a gente poder definir os nomes, as dinâmicas que vão acontecer. Podem ser palestras, podem ser como chama, gente? Esqueci quando você tem... Pode ser debates, né, mesas redondas, a gente pode fazer palcos com mais de uma pessoa, discussões acontecendo, tá certo? Além disso, é nosso desejo a gente experimentar a oferta de oficinas durante o evento,
Alguns estados já realizam oficinas online. Nós conversamos com alguns estados sobre como têm sido essas dinâmicas, que a gente gostaria de experimentar aqui nesse evento com vocês. Então, a ideia é que a gente tivesse aí 4 oficinas de modelagem de negócio e 4 oficinas de pitch. Vamos estruturar juntos como é que isso vai acontecer. Atualmente, o que tem sido feito são grupos menores, com transmissão online, práticas, monitores que acompanham cada um dos grupos. A gente pode estruturar aí a realização dessas 2 oficinas. São duas temáticas que eram muito utilizadas no Startup Day presencial, sempre era recorrente que a gente tivesse oficinas de modelagem de negócio e oficinas de pitch dentro do Startup Day, por isso a gente achou importante manter essa possibilidade. E também a ideia de realização de um Demo Day. E aí vamos precisar também fazer a organização disso, identificação, né, prévia das startups, lançar aí esse desafio, trazer investidores para participar, e mentores, para dar esse feedback. Então, Demo Days também são atividades que a gente já tem realizado tanto presencialmente quanto à distância, então a gente tem aí já uma experiência na execução disso. É isso. Olívia, só complementando, né? É importante a gente. Por que a gente gostaria de experimentar um Startup Day online, entendendo o momento que a gente está vivendo? Primeiro, o Startup Day ele já teve 5 edições, ele já é uma marca consolidada, o cliente já conhece, né, essa marca, então por que não fortalecer e tentar transpor essa experiência do presencial para o online? Algumas das perguntas aqui do chat estão muito no sentido assim, será uma plataforma única, é um evento único? Aqui pela estrutura que a Olívia já apresentou, o que a gente está pensando no desenho em concentrar e ser de fato um evento único, no único ambiente? Primeiro, para a gente poder experimentar a questão da audiência, do conteúdo, a gente poder medir essas interações, entender o que deu certo, o que não deu certo, se, por exemplo, plenárias fazem sentido, qual que é a melhor experiência de uma plenária, qual que é a melhor experiência nesses palcos temáticos, numa oficina, como é que a oficina transposta para um evento online? Então, pensando um pouco nesses desafios, a gente pensou, por que não concentrar um evento que tem uma marca forte, que é o Startup Day, né, tentando transpor tudo que os estados têm em termos de expertise e de competências acumuladas ao longo desses anos, para a gente fazer uma curadoria e criar uma programação que vai fazer sentido para esse momento econômico que a gente está vivendo. Era só esse adendo, Olívia. E aí vamos junto, vamos construir. A Olívia a gente trouxe essa boneca mesmo para que vocês falem, não, isso faz sentido, isso não faz, vamos construir juntos, porque a gente vai precisar do esforço de vocês e de montar, né, uma estrutura que faça sentido para o nosso cliente final. Então é isso. Bacana. Estou vendo aqui as perguntas, Marília e Rogério, né? A primeira pergunta, se cada estado montará a sua programação e utilizará uma única plataforma. Nesse momento, a gente está propondo, Marília, a criação de um evento único, né? Entendemos que isso vai trazer, talvez, um desafio maior de curadoria, nossa, como grupo, mas diminui, inclusive, o risco de concorrência entre os eventos, né? Considerando que a gente está no ambiente virtual e isso realmente independe dos limites de estado, e a gente consegue construir um grande evento com todo um esforço dos estados de vocês em um único ambiente. A ideia aqui é que a gente tenha vários palcos e plenárias e oficinas e que a gente consiga que todos contribuam, e a gente precisa, na verdade, da contribuição de todos, porque não seria possível colocar um evento com este tamanho aqui no ar em 30 dias, né, 45, como nós temos hoje. Então, a ideia é que a gente faça uma distribuição aí de tarefas, que a gente assuma curadoria, dinâmica, e assim por diante, para colocar isso que está respondido. O Alex está perguntando se será um evento ou se teremos espaço para a programação das webs nessa plataforma única. Acho que é a mesma pergunta, né, Alex? A ideia é que a gente use uma única plataforma que seja um evento único. Eu acho que é um bom experimento nesse formato. Talvez a gente possa, em um segundo momento, evoluir para um formato diferente.
Até porque nos estados hoje a gente tem várias plataformas de realização, a gente conversou com vários gestores, né, entendendo como é que eram as estruturas que vocês têm aí hoje. E cada estado está usando uma plataforma de webconferência, uma plataforma de transmissão. A de transmissão até em muitos estados é a mesma, que é o próprio YouTube. Mas alguns estados utilizam, inclusive, aplicativos próprios e outras realidades. Alguns usam portal, outros não usam outros portais, fazem inscrição no portal ou fazem inscrição no Simpla. Então, tem uma diversidade aí muito grande. O Nicolas falando, né? Um evento único perfeito, cabe a nós mobilizar os participantes e, claro, apoio que for preciso. Gosto da plataforma única, então a gente teve aqui várias contribuições aqui nesse sentido. Bacana, gente. Então, o que a gente precisaria, né? A ideia é que a gente conseguisse sair aqui hoje da reunião com alguns próximos passos, né? Então, assim, fechar as temáticas dos palcos e temáticas principais da plenária. Eu acho que se a gente conseguir aqui, de alguma forma, falar sobre isso é interessante. Nesse momento, seria importante que vocês sugerissem novas temáticas. E aí a gente, num segundo momento, coloca isso para votação no Google Docs. Nós trouxemos aqui algumas que nós pensamos, né? Então, cultura e talento, corporate, fomento e investimento para startups, empreendedorismo feminino, marketing e vendas, ecossistema, transformação digital, internacionalização, fazer um focus na linha do que tem o Focus Night, né? Um palco, um momento de falar o que deu errado. E eu sei que existem muitas outras possibilidades, e vocês têm experiência aí do que deu certo e o que deu errado nos eventos que vocês realizaram em todas essas edições. Então, se puderem aí contribuir no chat com outras temáticas, a gente junta todas, coloca no Google Docs e faz uma votação ainda hoje para definir as temáticas. O que vocês acham? Olivia, eu vou fazer só uma intervenção rapidinho, é a Cris de novo. Eu estou vendo aqui no chat algumas perguntas, inclusive até tinha transcrito uma da Dani, que ela pergunta como haverá a vinculação dos participantes no SAS, né? Primeiro, a gente está vendo qual que é a melhor forma dessa contabilização. Então, assim, a gente vai ver se a plataforma consegue, né, absorver essas inscrições, ou se a gente vai enviar a posteriori uma planilha para registro. Então, assim, vai haver um evento, né, de Startup Day para ser vinculado. Aí a gente vai passar as orientações direitinho, porque a gente está tendo uma conversa com a Michelle, da área de relacionamento, para a gente ver como é que a gente orienta vocês nessa parte da contabilização dos atendimentos. E acho que... Mas isso é importante mencionar, Cris. A ideia é que o evento seja único, centralizado, nacional. Participarão deste evento clientes de todos os estados, e a gente vai conseguir, com o cadastro, minimamente saber de que estado cada cliente se declara, né? E aí, o objetivo do Sistema Nacional fazer o lançamento dentro do site de forma automatizada, ou, dado a falta de o pouco tempo que nós temos para a integração, a gente pode não conseguir fazer isso de forma automatizada, nós vamos enviar para cada estado a planilha para fazer um evento no SAS com todos esses participantes de forma igual, assim a contabilização fica igual para todos os estados, tá? O formato, a quantidade de clientes, a participação nas diferentes atividades vai depender da dinâmica de cada cliente no evento, tá joia? Aí tem uma pergunta também do Rodson sobre identidade visual e divulgação. A gente está fechando com a UGM o enxoval do Startup Day Online, e a ideia é que assim que ficar pronto, que ainda o nosso deadline seria essa semana, para poder distribuir para vocês, ajudarem na mobilização também dos clientes, né, desse evento, para a gente ter o máximo de participantes. Então, aí a gente vai explicar um pouquinho essa dinâmica. Outra questão aqui, estou vendo o Carlos e o Samuel colocaram, sobre temas, Olivia. Eles estão sugerindo games como um possível palco. Bacana. Vamos adicionando aqui e a gente faz essa votação. Acho que essas sugestões de temas, eu vi que falaram games, ODS, telemedicina, etc. A gente reúne as sugestões que vocês estão colocando aqui e depois a gente leva essa votação, como a Olivia colocou, tá ok? Perfeito.
Bacana. Tem algumas outras perguntas aqui, né? O Rodson perguntou quando a gente vai disponibilizar a identidade visual padrão para os estados. A gente está correndo lá com o nosso marketing para que isso seja feito na próxima semana, Rodson. A identidade visual e as peças já estavam em fase de conclusão, né? Já estavam sendo desenvolvidas para o evento presencial. E elas vão precisar sofrer alguns pequenos ajustes em função dessa mudança. Mas a gente vai correr lá com o pessoal da UGM para ter isso para vocês na próxima semana. Nós estamos, pessoal, trabalhando, acho que é importante, a gente não trouxe um cronograma aqui, mas nós estamos trabalhando com um deadline de início da divulgação no dia 1º, tá joia? 1º de 12 dias, 2 semanas de antecedência de divulgação. Eu acho que esse é realmente o momento limite para a gente iniciar. Vamos trabalhar com a tentativa de que isso comece no dia 24. Então, se a gente conseguir realmente com a UGM aí a conclusão de todas as peças e o alinhamento com vocês na próxima semana, a gente começa a divulgação no dia 24. E aí, o que a gente vai precisar para iniciar essa divulgação é basicamente definição desses principais nomes, né, do palco principal e as peças de divulgação e o ambiente de inscrição no ar. Então, é nisso aí que a gente está colocando nossa energia maior. Entendemos que o restante do fechamento da programação pode até acontecer aí mais tardar na 3ª semana aí para frente, né? Então, na 1ª semana de maio. Então, a gente tem aí realmente até o dia 24 esse esforço de fechar as peças, pelo menos os 2 principais nomes, que são aqueles primeiros nomes que a gente divulga para a chamada de público, e o endereço da inscrição, tá joia? Mas alguma coisa, meninas? Você perguntou aqui quando será lançado um paper de entrada, um flyer. Pelo que eu estou entendendo, são essas peças de comunicação que a Olivia respondeu, né? Se não for isso, por favor, explica para a gente o que você quis dizer. Eu acho que seria algo como... É isso mesmo. É isso mesmo, já foi. Date, né? Isso, beleza. Semana que vem. As meninas também colocaram a questão dos registros, né, das inscrições, de terem os dados para o SAS. Sim, por isso que a gente está fazendo isso, inclusive, junto com o relacionamento, para a gente ter esse cuidado das informações que a gente vai pegar dos clientes inscritos, para que vocês possam fazer esses lançamentos no SAS depois. Caso a gente não consiga fazer por aqui, né, e distribuir para vocês. Isso. Eu estou pulando as de sugestões de tema, tá, gente? A Débora fez uma pergunta aqui, se é Like a Boss, como também tem uma marca forte, poderíamos ter um online na mesma linha do Demo Day. Na verdade, eu penso até que o Demo Day poderia ser o Like a Boss. A gente pode manter essa marca dentro do Demo Day, que já é uma marca forte, e na prática, assim, ela é um Demo Day, né? São as startups apresentando seus pitches para investidores, grandes empresas e etc. Massa. Podemos pensar, inclusive, em aumentar, a gente tinha falado ali em 10 startups pensando na dinâmica durante o dia, mas a gente poderia talvez ter uma startup de cada estado, né? E aí teríamos 27. Só tem que pensar se isso cabe durante o dia, porque pode ficar pesado. Mas eu acho que a gente vai ter um grupo aí pensando nessa dinâmica e a gente fecha como é que vai acontecer o Demo Day. Algumas sugestões aqui ainda estão em relação à temática, questão de colocar oportunidade de negócio para startups. A gente está fechando, inclusive, Poli, eu vi que a Poli do Rio de Janeiro postou sobre isso, uma questão de tentar conectar, gerar negócios para startups por conta dos impactos do Covid. A gente está montando, tem um outro GT cuidando disso, uma vitrine de soluções de startups que tenham soluções para ajudar os pequenos negócios nesse momento do Covid. Então, talvez a gente possa pensar assim, pensando no que a Olivia falou, de levar a experiência mesmo de um evento presencial, né, para um evento online, a gente pode pensar em alguma forma de divulgar essa vitrine e tudo mais ali dentro do evento online, como se fosse um stand de exposição que a gente vê num evento presencial, a gente pensar como que a gente consegue fazer isso no online para poder gerar essa oportunidade. Beleza, desculpa. Vou anotar isso aqui, então. Eu não estou conseguindo acessar o chat, aí por isso que eu acabei escrevendo pelo WhatsApp, né? Porque eu sei que a gente já está com muitas frentes para o Covid,
Mas eu acredito que nesse primeiro semestre, independente se a gente ainda vai estar de quarentena ou não, a cabeça está muito nesses desafios e incerteza. Então, não é fazer um evento todo para isso, mas de que forma a gente pode aproveitar toda essa mobilização para colaborar, e aí tratar a questão da startup com a nova economia, né? Pensar nesse cenário pós-quarentena para as startups, ou seja, como elas vão sobreviver e como elas podem colaborar, enfim, né? Então, acho que é só aproveitar o que a gente já vem fazendo e trazer um pouco isso para ficar próximo. Essa era a sugestão. Desculpa a interferência. Nada, perfeito. Vamos continuar consolidando as outras sugestões. O Carlos fez a sugestão do banner para funcionar tipo um cenário no fundo para os participantes. A Leandra fez também a sugestão de oportunidades com as startups locais, territoriais. O Nicolas deu a ideia dos brindes online, vouchers, etc. Nicolas, acho que isso faz muito, muito sentido. Inclusive, criei no Teams aqueles 3 GTzinhos. A gente tem que iniciar esse trabalho. Eu acho que isso está muito envolvido com um desses GTs, inclusive. Acho que faz todo sentido para engajamento. Tô lendo aqui os comentários, tá, gente? Fazer as pessoas... Acho que é isso, gente. O restante, a maioria são sugestões. Sim, Dani, a gente conversa com a Jane é parceiraça nossa. Acho que o restante das sugestões continuem colocando as sugestões, mas acho que de dúvida a gente matou todas. Ficou alguma dúvida específica? E, gente, se tiver dúvida aí no decorrer do processo, como a Olivia disse, a gente está, assim, ligado mesmo a 120 por hora para dar o gás para fazer isso acontecer. A gente sabe que o nosso prazo é curto, mas a gente tem aí um timaço, somos 50 pessoas dentro dessa sala dispostas a fazer isso acontecer. Então, qualquer dúvida que tiver, essas coisas assim, podem postar lá no grupo, tirar ali no grupo de startups, etc. A gente vai conversando por lá. A Leandra acabou de postar uma dúvida, a ferramenta a ser usada será qual? Olivia, vou passar para você responder. Você que está mais por da contratação. Leandra, a gente está fechando esse ambiente, tá certo? A gente, nessas 2 semanas, estudou bastante tudo que vocês têm utilizado. Conversamos com vários gestores estaduais nas suas realizações. O que está se desenhando para utilização é que a gente tenha no back-office uma ferramenta de webconferência que provavelmente será ou o Webex ou o OBS, por serem mais livres, a gente consegue, nesse momento, seria difícil fazer uma aquisição de uma ferramenta. Pensamos em fazer o uso do Zoom, mas o Zoom tem uma limitação na utilização free. Agora, vamos conversar aí sobre a experiência. Alguns estados têm usado o Skype for Business. Paraná e Santa Catarina, se não me engano, têm tido muito êxito numa ferramenta em que a gente já tem disponível aqui no nosso pacote do Office. Então, essas 3 ferramentas são as opções. A gente quer sentar aí com 2 ou 3 estados que fiquem responsáveis por a gente colocar isso no ar, a gente bater esse martelo. Neste momento, como eu falei, a nossa inclinação é realmente pelo Webex, tá joia? Então, essa é a ferramenta de videoconferência. O back-office. O front-office para o cliente está sendo feita uma modelagem junto com o relacionamento para que a gente tenha um ambiente no portal, tá joia? E o portal tem suas limitações, o portal do Sebrae, com matéria de design, mas a ideia é que a gente crie ali um primeiro ambiente, que seria como se fosse um hot site, eles não gostam de usar essa palavra porque é dentro do portal, que faz o anúncio do evento e uma possibilidade de inscrição, que a gente vai gerando ali os leads de quem quer participar. E no dia do evento, que a gente tenha a transmissão via YouTube, né, como você já tem feito no caso dessas ferramentas de videoconferência, a gente vai gerar o link de todas essas salas com a transmissão para o YouTube, e esse YouTube embedado dentro do portal. Essa é o plano mais modesto, tá joia? A gente está
no esforço aqui já há 2 semanas de conseguir a utilização de uma interface com uma usabilidade melhor para o cliente, tá certo? Então, se der certo esse caminho, se a gente conseguir caminhar com essa construção, a gente talvez tenha uma interface para o cliente que vai dar uma simulação melhor de um evento. Seria uma aplicação as várias possibilidades de acesso de entrada, as salas de oficina, um fórum. Então, se a gente realmente conseguir fazer o exercício de é isso que vai ser feito. A gente vai ter realmente a criação de uma interface dentro do portal, onde a pessoa pode acessar o palco e ver a transmissão que está acontecendo ali, as salas e ver a transmissão que está acontecendo ali, a oficina e ver o que está acontecendo ali, e por trás isso está se operando dentro de uma ferramenta de videoconferência. Respondi? Olivia, a gente está tendo bastante contribuição. Eu acho que a gente poderia mostrar mais ou menos a questão de como a gente está imaginando para a gente conseguir fazer isso de forma colaborativa, né? Bacana. Então, pessoal, essa é uma primeira reunião, a gente trouxe para vocês, foi uma proposta, como a gente falou, um Judas para malhar, né? Eu acho que a gente ainda tem que lapidar isso aqui nesses 2, 3 dias aí, porque a gente precisa fechar para caminhar, né? Senão a gente não avança. Mas aí hoje, amanhã, eu acho que é o momento da gente colher todas essas contribuições que vocês estão colocando aqui no grupo e fazendo as alterações para a gente fechar a proposta. E o que a gente gostaria de sair daqui hoje também, além dessa proposta de temas que a gente vai mandar a votação para vocês aí ainda hoje, é uma definição de equipe, né? A nossa ideia é que a gente tenha aí pelo menos 2 pessoas trabalhando, e a gente pode ter um número maior do que isso, se tivermos, é até interessante, tá joia? Em cada uma dessas temáticas. Eu não sei quem já se envolveu em curadoria, em gestão de um evento a muitas mãos como esse. Eu acho que muitos de nós tivemos experiências aí na estruturação de Startup Summit, Startup Summit, por exemplo. Então, a ideia é que a gente faça aí mesmo uma criação de uma planilha centralizada, em que todos tenham acesso e que a gente possa ir preenchendo e fechando esses slots e propondo os nomes, mas a gente precisa ter pelo menos 2 pessoas que ficam responsáveis por cada um desses espaços. E aí a gente vai, sempre nós aqui do Nacional, e acho que cada um dos estados, conversar com esses responsáveis por cada um dos espaços, ainda que a equipe seja maior. E o trabalho é realmente fazer a curadoria de cada um desses espaços, definir quais são os temas, quais serão as palestras, quem são as pessoas, confirmar com eles a participação. A gente tem toda uma dinâmica de orientação desses palestrantes, a gente tem toda uma dinâmica de teste no dia, então a gente tem todo já um roteiro do que a gente vai precisar fazer para colocar no ar, a gente vai compartilhar aí com cada um, em cada um dos grupos. E as dinâmicas são diferentes, né? A preparação do Demo Day, os cuidados, as orientações que precisam ser feitas no Demo Day são diferentes da mentoria online, são diferentes da oficina de modelagem, então a gente precisa realmente separar esses assuntos. E a gente gostaria ainda de criar dois espaços de discussão sobre a infra e a tecnologia e comunicação. Então, seria importante ter também pessoas aí, voluntários para trabalhar com a gente nessas 2 temáticas, até porque a gente sabe que tem alguns estados que estão bem à frente nessa temática aí de infra, já estão realizando, já testaram várias ferramentas, só para a gente poder fechar isso aí nessa semana. Se puder, inclusive, envolver alguém da TI de vocês, seria bem interessante, que aí a gente consegue fechar. E o GT de comunicação vai atuar durante todo o processo, o de tecnologia também, né? Porque no dia a gente tem que dar suporte para os palestrantes, quem tiver um problema, a internet não está boa, a gente vai ter que dar suporte, como eu fiz aqui para a entrada dessa reunião, né? Conversando com alguns gestores, mandando print de clica aqui, é assim que tem que fazer, tem esse back office aí. O GT de comunicação vai ter que estar trabalhando para poder fazer a divulgação, acompanhar o que já foi feito, o que não foi, colocar as peças no ar,
os vários ambientes, como é que a gente orquestra tudo isso aí para acontecer. Nós podemos fazer esse movimento aqui, mas eu acho que seria muito confuso. Então, aí é com vocês. Se vocês quiserem já começar no grupo de alguma forma se voluntariar, se não, a gente está aqui para tirar várias dúvidas do que é a ideia de atividades, e a gente pode também no Google Docs colocar uma pergunta para cada um, para que cada um se voluntarie nos espaços. Acho que pelo Google Docs fica mais fácil. Vocês estão de acordo? Meninas, acrescentem aí. Eu acho que essa questão do quiz ou do Forms, Olivia, é bem legal, para que cada um se sinta, a gente veja no mapa quem gostaria de estar em cada GT, em cada iniciativa. A gente está vendo aqui, tem muitos querendo colaborar, tipo Marília lá do Rio, querendo ajudar na parte de investidores, a Débora também, a Leandra pedindo para a gente tomar um pouco de cuidado com relação às ferramentas. A gente, inclusive, vai ter uma reunião hoje, mais tarde, com o nosso GM, para a gente ver quais são as melhores ferramentas de transmissão, Leandra, e aí a gente vai levar também esse ponto, a gente está com muita atenção, porque isso depende todo o sucesso, né, desse processo. A Alessandra, lá de São Paulo, falando que pode ajudar na parte de mentoria online. Então, acho que se a gente colocar os GTs conforme as temáticas no Forms, quando a gente fizer dos temas, acho que podia ser legal. O que vocês acham? Boa ideia, Cristina. Acho que essa é a melhor forma de organizar o trabalho aí de todo mundo. Beleza. Tem um microfone aberto. Maria falou isso, GT temática. Robson falou, o Google Docs muito bom, é uma das ferramentas que a gente vai usar. Encaixamos melhor, bacana. Então, acho que tá, assim, em geral, o pessoal que está contribuindo aqui está dizendo que acredita que funciona. Bom, então, o que a gente vai fazer? Todas as pessoas que estão aqui presentes, e a gente pode incluir outras pessoas, a nossa ideia é incluí-los hoje em um Teams. É a ferramenta que nós temos utilizado, pessoal. Eu estou percebendo que alguns estados estão com dificuldade de fazer o uso do Teams, mas acho que a gente pode tentar e resolver o caso a caso. Eu já estou lá com o Alexandre tentando, mas é bem pontual, né? Eu faço uso do Teams já há muito tempo na rede do Sebrae Lab e a maior parte dos estados acessa com tranquilidade. Então, acho que a gente resolve aí os problemas pontuais. Nós vamos criar também grupos no WhatsApp. Eu não tenho certeza o que vocês acham se a gente cria um grupo geral com todo mundo. Ou se o grupo de startups já é esse grupo, né? A gente poderia discutir as coisas gerais no grupo de startups. Aí acho que isso valeria a pena a gente discutir aqui no grupo. Mas a gente vai criar, com certeza, grupos por temática, né, com as pessoas que se voluntariarem. E aí a discussão sobre os palcos fica num grupo, a discussão sobre o Demodê fica em discussões. Ixi, eu caí. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Marília, do Rio, e eu gostaria de sugerir dessa criação de grupos para formar os times. E aí o líder do time, ele vai tratar com os outros líderes, porque senão, você imagina 30 pessoas falando no mesmo grupo, trocando um monte de informação, vai ser mais um grupo e pode ter problema aí de overdose de informações. Então, talvez se criassem os líderes de times, de temáticas, né? E cada gestor, cada líder de time, por exemplo, ter o seu próprio grupo, ficaria mais fácil. Porque aí esses líderes é que fariam uma curadoria central, né? Só para organizar um pouquinho seria a minha sugestão, de ter um grupo talvez só com os líderes e os líderes definirem o evento, a programação como um todo, e no caso as pessoas que estariam alocadas nos grupos é que fariam um contato com os líderes, né? E não todo mundo falando com todo mundo. Muito bom, Marília. Anotado aqui a sugestão. Então, bacana. Vai ser um grupo dos líderes. O grupo de startup vai ser usado de qualquer forma quando for falar com a grande
plenária, né, com todo mundo, mas assim, a gente vai ter um grupo então para os líderes para poder fazer essa discussão mais específica do evento, e os grupos das temáticas, que aí os líderes falam com os grupos das temáticas, funciona bem. Nós vamos abrir lá no Teams, como tinha falado, eu vi que eu caí, não sei até onde vocês escutaram, mas eu vi aqui, Leandra falou, o Teams é bacana porque tem o planner, né? Então, vamos abrir o Teams também com canais para cada um das temáticas, então as discussões também podem acontecer por lá, com a vantagem de que lá elas ficam registradas, né? O WhatsApp é ótimo para dar agilidade, mas a gente perde muito das conversas. A gente tem um repositório, a gente coloca os arquivos todos lá, e vamos sim ter o planner. Nós já temos o planner, vocês vão passar a ter acesso hoje das ações de forma macro, tá joia? Então, já entrem, já conheçam o planner do que está sendo feito, do que já foi feito, do que a gente está com visão para fazer, e acho que agora a gente pode começar a adicionar essas ações de cada uma das temáticas que vocês vão criando. E aí, sintam-se à vontade para ir adicionando ações lá no planner, ou criem um planner específico para o seu canal, né, para a sua temática. Aí fica a cargo de cada um dos líderes. Bom, vai ser... Oi, pode falar. Rodson, Goiás. Assim, não ficou muito claro para mim, e eu tô meio novo dentro de tudo isso aqui. Por exemplo, foi colocado no início aí que nós vamos, no caso, aproveitar os palestrantes, né, locais, porque eles serão voluntários e tudo, e assim, juntando todos os estados, acredito que a contribuição teria muita gente, né, muitos palestrantes. Aí nós vamos buscar, no caso, esses nomes, vamos encaminhar para vocês vão fazer uma curadoria, ou nós mesmos, em algum grupo, e aí, dentre todos os palestrantes escolhidos no Brasil, aqueles que se propuseram, que se voluntariaram, que vão ser escolhidos, teria um prazo, como que seria isso? Não ficou muito claro para mim. Oi, Rodson, é isso sim a ideia, tá certo? Nós temos aí 22 slots de palestras, né, e possibilidade de rodas, né? Mas digamos que a gente tivesse 3 a 4 pessoas em cada um desses slots, a gente estaria falando em cerca de 80 palestrantes. Então, a gente tem, sim, muito espaço. Os slots, né? Os horários, a gente vai colocar vários, né? As plenárias maiores provavelmente serão apenas um grande nome, né? Então, digamos que a gente vai tratar em torno de 60 pessoas voluntários, palestrantes voluntários. É bastante gente, por isso que a gente precisa de um esforço coletivo. E aí a ideia é que a gente crie o grupo de WhatsApp e eles vão ficar responsáveis pela curadoria. Então, dois gestores de trabalho. Eles podem ir sugerindo para eles, tá certo? E deixando, olha, eu tenho uma pessoa aqui que é muito boa em empreendedorismo feminino, que é um dos temas, vamos fazer um horário com eles e eu vou conversar. E aí a pessoa fica responsável por fazer todo o alinhamento, conseguir que a pessoa fale tudo. Tá ruim a ligação. Tá ruim? A ligação tá péssima, tá cortando muito. Isso, tá tremendo. A voz também. Você quer falar aí? Deixa eu desligar aqui meu celular, porque às vezes ficar com os dois ligados ao mesmo tempo dificulta. Agora melhorou bastante. Desliguei o celular. Eu estava tanto no computador quanto no celular, com 2 contas ligadas. Então, aí, não sei até onde você escutou, Rodson, e todos, né? Mas falando sobre isso, os 2 responsáveis do palco ficam responsáveis pela curadoria, todo mundo contribui com eles, precisa fechar aqueles slots. A gente deve ter em torno aí de 60 palestrantes, por isso a gente vai precisar de um esforço coletivo. E a ideia é que a escolha se dê, gente, de forma colaborativa, que vocês contribuam e que a gente feche nos nomes que a gente entende que são mais relevantes, né? Que tem maior apelo, que a gente vai trazer mais público, que vai trazer maior valor para o nosso cliente. Esse é o critério. Além dos palcos de conteúdo, a gente tem aí ainda 8 oficinas, então a gente vai precisar identificar quem vai realizar as oficinas e quem vai estar atuando junto na moderação e na dinâmica da oficina. Então, a gente tem aí mais alguns nomes. Eu imagino que pelo menos 2 ou 3 pessoas vão ter que estar em cada horário dessa oficina. E a gente tem ainda o Demo Day, né?
que na pior das hipóteses, né, quer dizer, na melhor das hipóteses, assim, se a gente for fazer um volume menor, 10 startups como tinha sido previsto, nós entendemos que apenas uma banca era necessária. Então, aí a gente ainda tem esse investimento aí, tanto de alguém que conduza, mais mentores e investidores para participar dessa banca, que podem ser, sei lá, 5 ou 6 pessoas. Mas se a gente for ampliar um pouco o Demo Day e ter uma startup de cada estado, a gente provavelmente vai precisar de mais de uma banca, provavelmente 3 bancas. E aí aumenta ainda esse número aí de indicações. Então, a dinâmica será essa, a gente vai ter os grupos, a planilha principal, todo mundo contribuindo e os curadores de cada uma das temáticas fechando quem de fato vai estar envolvido ali naquele espaço. Olivia, não sei se ficou claro, não sei se ficou claro para todo mundo, mas assim, conforme a gente for entendendo quais são os temas e quais são os GTs, essas pessoas, que vão participar desses GTs, vão ter que escolher pessoas para poder fazer toda essa curadoria e alinhamento com esses palestrantes. Então, assim, cada um vai ficar responsável por aquela ação, né, para a gente só disponibilizar naquele mesmo canal, numa ordem lógica para o cliente, quando ele consumir, entendendo que é um evento único. Aí eu não sei se deu para complementar e ficou mais claro. Pessoal, vocês me ouviram? Só curiosidade. Sim, o Robson Cris, está claro. mim, Sim, ouvimos perfeitamente. Ouvimos sim, ficou perfeito. Beleza. Pessoal, vai ser um exercício muito bacana também de trabalharmos de forma distribuída no estado, de utilização de ferramentas virtuais de gestão de equipe ágil, como é o Trello, como é o Planner. A gente tem feito esse uso aqui no Nacional, mas éramos todos da mesma cidade, então, né, geríamos nossas atividades ali, mas tínhamos também esse participação em encontro presencial. Vamos fazer aqui a gestão de um projeto distribuído, né? Temos aí pessoas em todas as unidades do Brasil trabalhando em prol de um mesmo projeto. Então, é muito importante que a gente tenha uma atualização constante, tanto nos grupos quanto lá no Planner. Cada um assuma a atividade, coloque a carinha dele lá, isso aqui é o que eu estou fazendo, e vá colocando ali o reporte de como é que está a atualização da atividade que está desempenhando, e a planilha da curadoria tem que ser atualizada e tem que estar em contato com os seus curadores, mas é algo plenamente possível, viu, pessoal? A gente já fez esse movimento na organização do Startup Summit com a Alexandre ano passado, era também uma equipe distribuída, né? Estávamos nós, do Nacional, toda a equipe de Santa Catarina e vários parceiros do próprio Sebrae Santa Catarina em várias cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas que estavam fazendo curadoria dos palcos, inclusive. E trabalhávamos todos, né, de forma distribuída e deu super certo o evento, né, colocou lá o evento em pé. Então, se o Alexandre quiser até contribuir aí um pouco mais com a gente nessa organização, ele já tocou aí uma equipe distribuída e colocou um evento em pé. Não sei se ele está aí online, quer falar alguma coisa? Oi, estou online sim, pessoal. Estou aqui ouvindo tudo. Bom, não, vocês podem contar comigo, né? A minha única preocupação, pessoal, é com relação ao prazo. Eu estou achando que para um evento desse porte, né, de forma online, mesmo sendo de forma online, ele tem muitos nuances de curadoria, de convite, de organização, de plataforma, de divulgação. A minha preocupação maior é com relação ao nosso cronograma, colocar isso tudo em pé. Até maio vai ser um desafio muito grande. Mesmo com o envolvimento de todos, um evento como esse tem muitas, principalmente de forma online que a gente vai fazer, tem muitos nuances de plataforma, de configuração, então a minha preocupação maior é com relação ao nosso prazo, né, de fazer isso em maio, mas com certeza vamos tocar a ficha junto aí. Eu acho que esse é realmente o nosso maior ponto de atenção. O prazo, de fato, é curto, são 45 dias aí, nem isso de hoje, né? Temos aí 40 dias, se eu não me engano exatamente. Mas a gente acredita que é possível
considerando que vai ser feito num formato piloto, menor, inclusive, do que a gente entendia ser possível, né? A gente chegou a considerar a possibilidade de que cada estado fizesse a curadoria de um evento quase único, né, seu. A gente reuniu todos, talvez seja até uma experiência melhor, centralizamos em uma única plataforma para ser uma única tecnologia, a gente ter uma única explicação, uma única forma de fazer, para a gente poder tentar diminuir isso um pouco. E fechamos aí nessas 4 modalidades, né? Quer dizer, capacitação, o Demo Day e a oficina, por serem 3 dinâmicas que a gente já... E mentoria, 4, desculpa, que a gente já está exaustivamente realizando. Então, assim, são 4 coisas que a gente já faz. A gente nunca fez junto, mas a gente já realizou todas elas. No esforço de, né, ter aí um domínio dessa questão. Eu acredito hoje que os maiores pontos de atenção são mesmo a configuração da plataforma, e isso a gente está correndo aqui para poder deixar tudo redondinho, e o fechamento das agendas, né? A gente sabe que as pessoas também têm dificuldade de agendas, para que a gente faça esse convite com pouca antecedência. Nesse ponto, o fato de ser uma participação online traz muita vantagem, né? Porque a pessoa não tem que viajar, não tem que se deslocar, ela faz de casa, ela precisa nos dar 1 hora, e a gente tem condição de fazer isto. E era uma informação que a gente ia passar para vocês depois, já nos grupos, mas eu acho que é válido falar aqui agora. Nós temos uma proposta para quem for fazer a curadoria dos palcos de conteúdo, que talvez a gente não realize isso online. E aí a gente quer conversar isso com vocês. Já é uma prática de mercado, acho que boa parte das pessoas aqui já participou de um webinar que ele é gravado com antecedência, ele é transmitido para o cliente naquele momento, e a gente fica no back-office esperando acabar a transmissão que a gente fez muitas vezes no dia anterior, só para responder as perguntas online, né? Então a gravação já é feita antes. Isso diminui muito o risco, né? Do momento do evento, da hora da verdade ali junto com o cliente. Então, nossa estratégia que a gente gostaria de propor para vocês é que boa parte, se não todos os palcos de conteúdo, sejam previamente gravados. O que a gente acredita que vai ter que ser online são as plenárias. Por alguns motivos. Primeiro que quando você tem um grande nome, né, uma pessoa realmente de renome, a gente vai ver quem é que a gente vai conseguir buscar. A gente já tem algumas ideias, mas eu imagino que vocês tenham muitas ideias e provavelmente vão superar aqui as nossas e as nossas expectativas. Eles dificilmente conseguem dedicar esses vários momentos, né? Então, assim, porque para gravação, você tem um momento de gravação, grava, e aí depois você tem um segundo momento em que você participa do momento assistindo a gravação, já fazendo algumas respostas, e respostas no final, ao vivo. Um grande nome provavelmente vai preferir, vai ser mais fácil conseguir ele se a gente falar assim, olha, eu preciso de você no dia 16, de 9 às 10. Isso você grava da sua casa, faz a sua palestra nas cenários. Mas eu acho, isso a gente vai, cada um vai discutir isso no seu grupo, e a gente vai tomar essa decisão. Bacana? Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente tem um grande desafio, e a questão é o prazo, igual o Alexandre e a Olivia muito bem colocaram. Então, por isso que a gente hoje vai disparar esse Forms para vocês e fazer essa montagem de grupos, para a gente conseguir, né, ter uma agenda, conseguir mobilizar palestrantes, para a gente poder convidar em tempo, para a gente poder fazer esse grande evento. Não sei se todos conseguiram me ouvir. Sim, perfeito aqui. Sim, perfeito. Pessoal, estamos chegando aí, estavam marcados até 12h30, né? Temos aí 8 minutos. Mais alguma coisa que vocês querem falar? Alguém pode puxar a palavra ou escrever aqui no chat, como preferirem. Pessoal, só uma preocupação, apesar que já foi colocado aí por vocês, né, que a gente vai tentar fechar isso essa semana.
Eu não sei os outros estados, mas, por exemplo, para mim aqui a semana termina amanhã, porque tem o feriado aí da Sexta-feira Santa, né, que pelo menos Goiás não vai estar trabalhando nem na quinta nem na sexta, que já faz parte de um acordo coletivo aí de ter uma ponte, né, para esse feriado. Então, assim, eu gostaria de pedir que aquilo que pudesse ser de fato antecipado para hoje e amanhã, para a gente aí começar a dar andamento, discutir isso entre nós, e até mesmo entre os estados, que de fato fosse feito, porque o tempo parece, aliás, acho que todo mundo tem esse consenso, o tempo está escasso aí para a nossa programação. Mas acredito que com o empenho de todos, tudo vai dar certo, a gente já provou que tem capacidade para esses desafios. Um abraço a todos aí. Muito bom, Rodson. Essa é uma preocupação e acho que a gente quer fazer um evento junto com vocês, né? Contando assim, é um evento do Sebrae para a gente mostrar que o Sebrae ele pode ajudar as startups nesse momento que está difícil vender, está difícil pagar as contas e por que não a gente experimentar, né, com o Startup Day, que vai ser um evento de um dia, aquilo que funciona, aquilo que precisa ser melhorado para a gente extrapolar para outros eventos. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade para a gente ver quais são os conteúdos, o que a gente pode ajudar realmente a fazer diferença nesse momento, porque evento online está tendo muito, então o nosso ele precisa ser diferente, precisa causar de fato impacto e gerar valor para o nosso cliente no final das contas. Eu queria falar, Evandro aqui de Minas, essa data do dia 16 de maio, ela já está definida? Eu estou perguntando isso porque eu fui dar uma olhada, porque curiosamente, sempre o Sebrae Startup Day acaba sendo muito próximo à Semana do MEI, não é isso? E se eu não me engano, acho que a Semana do MEI esse ano também será toda online e ela vai ser entre 18 e 22, se eu não estou enganado. Não tenho certeza dessa data, não. Eu queria saber se essa data está confirmada e se ela não está confirmada, se a gente pode fazer sugestão de nova data ou não. Evandro, a gente tem consciência dessa informação. O Startup Day já estava marcado para o dia 16 e a Semana do MEI já estava marcada para a semana do dia 18. E presencialmente havia se decidido pela manutenção dessas datas, né? Entendendo que os públicos eram muito diferentes, públicos que atendem ao evento, e que mesmo dentro do Sebrae, os responsáveis pela organização dos dois eventos também eram diferentes. Então, presencialmente, esse calendário tinha sido mantido. Quando a gente fez esse movimento, né, em função de toda a situação, de ir para o online, a gente entendeu que, assim como presencialmente dava para manter, um online também poderia ser mantido. A nossa unidade de comunicação e de relacionamento nacional opinaram de que sim, de que para a comunicação e para o relacionamento não haveria problema, em função dos públicos serem diferentes, era possível fazer uma comunicação nos nossos portais, nos nossos canais, direcionada, e poderia ser feita as duas comunicações aí nas semanas anteriores, de forma concomitante, sem problemas. Mas, assim, sim uma questão que a gente pode conversar. Nós gostaríamos de manter o dia 16 de maio, em função do dia já estar sendo definido. Mas se vocês quiserem se manifestar sobre isso aí, se formos maioria pela mudança, a gente pode tentar avaliar com a nossa gerência aí, mais tardar amanhã, né? E outro ponto, só para complementar, assim, foi o Ítalo, foi o Evandro, né, que fez essa colocação. O ano passado, a Nath fez uma enquete no grupo de gestores de startups para ver qual que seria a melhor data para acontecer o Startup Day em 2020. E aí foi essa data que venceu. E é assim, só Evandro, a gente só trabalhou em função disso, para a gente não perder esse momento, já que tinha sido votada essa data, e para a gente aproveitar esse momento que a gente está vivendo, de isolamento social, hiperconectividade, e manter, já que o Startup Day tinha um nome forte. Mas igual a Olivia colocou, eu não vejo problema. Se todos se manifestarem, a gente leva isso para a gerência, enfim, e aí a gente pode ponderar.
A minha única colocação, essa colocação foi mais no sentido assim, o Alexandre fez uma contribuição importante aí, que também me preocupa, que é essa questão do tempo, e embora os públicos sejam diferentes, a gente tem um esforço de comunicação para a Semana do MEI, que mobiliza praticamente para o Sebrae, né, assim, não vou falar por todo o sistema, mas aqui em Minas, por exemplo, é bem forte o esforço de comunicação. Minha preocupação é que a gente vai estar trabalhando em cima de um evento e a gente quer que dê certo, óbvio, assim, se for dia 16, contem comigo. Eu só acho que a gente teria mais prazo e conseguiria fazer alguma coisa de mais qualidade se a gente ganhasse aí 15 dias, pensando num Sebrae Startup Day lá para o dia 30 de maio, entendeu? Assim, uma sugestão, eu acho que o que todo mundo vai lidar em grupo aqui, eu estou com vocês. Mas eu penso que a gente ganhando 15 dias, além da gente ter mais qualidade até para conseguir definir isso, a gente teria uma semana livre, né, para comunicação do próprio Startup Day, enfim. Gente, acho que eu caí, não é possível, que cortou a fala do Evandro para mim. Você não caiu, não, a gente não consegue te escutar. Ah, tá. Então, acho que eu não consegui ouvir a conclusão do Evandro. Evandro, você ainda tá no mudo, e eu não consegui ouvir a conclusão. Ah, tá. A conclusão... Não, pode falar, Olivia, pode falar. Não, por favor, vá. Não, o que eu estava falando é o seguinte, eu divido dessa preocupação que o Alexandre apresentou, e eu acredito que a Semana do MEI é uma semana que para o Sebrae, né? Pelo menos aqui em Minas, é uma semana que para o Sebrae. Já levando em conta que a gente tem menos de 20 dias aí para conseguir colocar o Startup Day de pé, na verdade não, né? A gente tem um mês para conseguir colocar ele em pé, acho que a gente teria 45 dias, é um tempo considerável até para a gente conseguir deixar a programação e as plataformas mais coesas, entendeu? Seria um ganho de tempo. Mas o que vocês definirem, o que a gente definir no coletivo, para mim, é o que vale. Eu penso que a gente teria mais tempo e a gente conseguiria ter uma semana livre, né? Porque eu entendo que, mesmo com esse posicionamento da comunicação nacional, a gente vai ter 2 eventos na rua ao mesmo tempo, né? Que é a Semana do MEI e o Sebrae Startup Day, porque um começa no sábado, começa e termina no sábado e o outro começa na semana seguinte. Então, a comunicação de mobilização seria para 2. São públicos diferentes, mas eu acredito que se a gente tivesse a outra semana, que já é uma semana livre, não sei, na minha percepção seria mais efetivo. Não, beleza, a gente está anotando aqui. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar no Google Forms, mas essa consideração, e aí vocês respondam todos como grupo, porque se de fato for um pleito do grupo, eu acredito inclusive que a gente consegue ter mais força aqui para negociar esta data, tá joia? Que aí a gente leva um posicionamento que não é nosso, né, técnicos aqui do grupo de inovação do Sebrae Nacional, a gente leva, na verdade, um pleito que vem de todo o grupo dos estados de... Não estamos te ouvindo. Ou pelo menos eu não estou, né? Olivia, cortou sua fala. Então, cortou só o finalzinho? Eu coloquei que vou colocar aqui no Google Docs, que aí a gente vê a opinião de todo mundo processada e toma a decisão. Se for um pleito que tem força da maioria do grupo, a gente ganha força para levar ela aqui à frente com a nossa diretoria. Combinado? Beleza. Combinado. O esforço, então, hoje à tarde, pessoal, é responder o Google Docs, tá certo? Para a gente poder começar a organização. A organização toda vai se dar a partir do que vai ser respondido aí nesse Google Docs, nesse Google Form, porque lá vai ter essa questão da data, a questão das temáticas e a questão do voluntariado para cada uma das equipes, tá joia? Então, esse é o ponto de partida. Aí, no meio da tarde, mais tardar no meio da tarde, o link vai estar disponibilizado ali no WhatsApp da gente, tá joia? Fechado. Fechado. Aqui, Débora tinha colocado.
Bom, é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos. Foi uma conversa ótima. Conseguimos fazer aí uma conversa com mais de 40 pessoas e foi bem organizado, foi bem produtivo. Eu já me despeço, então, e abro a palavra aí para vocês se despedirem. Obrigada, meninas. Beijo. Obrigada, pessoal, pela Beijo. disponibilidade de vocês. E vamos fazer o melhor evento, independente da data. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, pessoal. Até mais. Beijo, Cris. Beijo, Olivia. É Guta aqui de São Paulo. Oi, Guta. Beijo. Até mais, gente. Tudo de bom. Beijo, Guta. Beijo, beijo. Beijo os colegas também. Beijo. Tchau, gente. Obrigada aí. Um bom dia para todos, tá? Beijos. Beijo, Beijo. Tchau, Um pessoal. beijo, Bom dia a Polly. todos. Saudades. Saudade de todos também. Agora vamos estar